Queridos, hoje nós vamos continuar a série Sermão do Monte. Hoje estamos na parte 5. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8. Abra aí na sua casa, Mateus 6, do verso 1 ao verso 8. Está escrito assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Até aqui. Irmãos, olha só, Jesus está continuando o Sermão do Monte, como a gente tem visto nas últimas semanas, nos últimos domingos. E os irmãos devem se lembrar que no domingo passado nós falamos sobre Jesus ensinando que a nossa justiça deve exceder a dos fariseus. E aí ele traz exemplos do ensino dos fariseus estando diferente do que a lei de Moisés verdadeiramente gostaria de ensinar. Porque a aplicação do ensino dos fariseus era diferente do espírito da lei de Moisés. E Jesus, sendo o próprio Deus, tendo enviado a própria lei, a lei sendo santa, tem que explicar o espírito da lei, porque tudo que o povo tinha era a interpretação dos fariseus em relação à prática da lei. E o coração dos fariseus estava lotado de pecado. Então os irmãos devem se lembrar que na semana passada eu falei sobre o pecado internalizado, sobre a forma como os fariseus assumiam a forma da lei e assumiam de forma pecaminosa. Por exemplo, ensinando a não matar, mas fomentando, por exemplo, os piores pensamentos de ira contra um irmão. E aí Jesus veio corrigindo tudo isso, e agora quando ele chega no capítulo 6, ele vai para a parte propositiva do que é a prática da justiça. E aí ele diz assim, olha, cuidem, tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Irmãos, pode haver pecado até na nossa prática de boa ação. O pecado é algo sutil, que está no coração do ser humano, que está no coração de todo homem. Então olha só, Jesus está dizendo, cuidem de que vocês não façam as coisas para serem vistos. Por quê? Porque era assim que os fariseus e mestres da lei praticavam a sua justiça. Quando Jesus está falando aqui sobre justiça, ele está falando sobre as boas obras que precisam acompanhar a vida da igreja. Olha só, irmãos, nós temos uma vida de relacionamento vertical com Deus, e eu sempre digo isso, essa vida de relacionamento vertical, ela gera uma consequência de relacionamento horizontal.
de modo que nós adoramos a Deus, praticando a justiça, cuidando do órfão e do necessitado, cuidando da boca que precisa ser alimentada, né? Isso sempre teve atrelado a vida da igreja, a nossa vida como cristãos. Mas aí Jesus está dizendo assim, olha, cuidem para que vocês não façam essas coisas para serem vistos pelos homens. O que acontecia, irmãos, naquela época? Tudo que se tinha de referência de espiritualidade era dado pelos fariseus ao povo. E até o que eles faziam para que fossem glorificados. Você já deve ter tido alguma experiência assim? Você deve ter algum amigo de Facebook, alguma pessoa conhecida no seu Facebook que participa de algum projeto social para a igreja. Ele vai e entrega algum sopão num dia frio, tira 500 mil fotos, posta um versículo bíblico lá e faz aquele textão de rede social. Já viu esse negócio? Porque essa é a verdadeira religião. O resto é sistema, o resto é mentira, o resto é problema. E todas as vezes dá uma lição de moral enorme simplesmente porque foi entregar alguma coisa para alguém. Sabe o que é que Jesus está dizendo sobre esse cara? Que a recompensa que ele pode receber já lhe foi dada. Alguém batendo nas costas dele dizendo assim, legal, muito bom o que você fez. Mas ele não agrada a Deus fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer, porque faz com um coração pecaminoso. Como isso pode ser possível? Sim, irmãos. Até na nossa dita santidade pode haver muito pecado. Porque nem sempre aquilo que a gente diz que é o motivo pelo qual nós estamos trabalhando e fazendo, de fato é o motivo pelo qual nós estamos trabalhando e fazendo. Às vezes, o erguer de mãos num culto, ao invés de ser uma adoração a Deus, é um desejo de ser benquisto pelos homens. E deixa eu dizer algo para você. Tudo aquilo que você faça, pensando em agradar aos homens, você nada mais está fazendo do que pensar em agradar a você mesmo. Porque o objetivo final de você querer agradar a outra pessoa é que essa outra pessoa se veja feliz com você, para que o seu coração esteja satisfeito. Então, todas as vezes que um fariseu ou qualquer outro tipo de judeu naquela época praticava boas obras para ser vistos pelos outros, o que eles estavam fazendo era querendo ser bem aceitos, porque isso fazia a sua consciência pensar que eles eram santos. Isso continua acontecendo ao nosso redor. Se nós não cuidarmos das nossas intenções, nós podemos ser o tipo de gente que expõe e faz questão de expor uma espiritualidade totalmente estética e bem elaborada, simplesmente para que alguém bata nas nossas costas e disse, você é muito bom, você fez de novo. Jesus estava repudiando isso, porque era pecado na prática santa. Era um pecado dentro da santidade. Olha que loucura isso. É por isso que desde o início do capítulo 5, Jesus está enfatizando um novo caráter de um ser novo nascido, porque tudo aquilo que são as características das bem-aventuranças, ser sal da terra e luz do mundo, tudo isso diz respeito a uma essência que agora vive em nós pelo Espírito de Deus e pela revelação da verdade que é a palavra de Deus, e isso muda a nossa forma de agir. Isso nos faz não ser meros religiosos, mas verdadeiros adoradores do Senhor, cuja vida é feita para Ele, por causa dEle, para a glória dEle, a fim de que Ele seja engrandecido. Amém? E não nós. Tem gente que se sente contente, por exemplo, quando vai e entrega um prato de alimento, ou uma cesta básica, mas eu preciso dizer para você, isso deveria estar tão natural na vida da igreja quanto as vezes em que nós bebemos um copo de água. Por que é que nós vemos grandezas nas obras que fazem parte da vida comum da igreja? Talvez, irmãos, porque o nosso nível de santidade esteja tão abaixo do que a Bíblia pede de nós, que quando algum de nós faz alguma coisa santa, segundo a Bíblia, todos nós ficamos chocados. Talvez seja porque o nosso nível de religiosidade está muito alto, mas o nosso nível de adoração está muito baixo.
Nosso nível de relacionamento com Deus está terrível. Então, quando alguém faz alguma coisa que deveria ser comum para a vida da igreja, nós achamos que é algo extraordinário. E esse cara, quando vai fazer, faz para exibir também. Aí nós pecamos em cima de pecado, pecado em cima de pecado, e nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus. Até estamos fazendo as obras de Deus, mas estamos fazendo mal. Até estamos fazendo aquilo que é santo, mas estamos fazendo mal. Olha o que ele diz. Se fizerem isso, ainda na parte B do versículo 1, se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa, em algumas Bíblias vai dizer galadão, do vosso Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Irmãos, a trombeta era um instrumento de anunciação. É um instrumento que anuncia a entrada de um rei. É um instrumento que anuncia o posicionamento de um exército para uma guerra. É um instrumento que, no caso de Israel, através do shofar, convocava o povo ao arrependimento. Então o que Jesus está querendo dizer aqui? Olha, não façam como aqueles que quando vão dar alguma coisa a alguém, vão praticar a justiça, vão ser justos em ação. Não faça como eles que vivem tocando trombetas para anunciar o que estão fazendo. Olha o que ele diz no final do versículo 2. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa, ou seja, Deus não levou em conta o que eles fazem, e a recompensa que eles receberam dos outros foi a única recompensa que receberão. Irmãos, é claro que a santidade vai revelar uma estética, vai revelar o que acontece na nossa parte de fora, na nossa aparência, na nossa conduta. Mas só que a santidade, ela é verdadeira. Ela é algo que nasce de dentro. Ela não é algo fabricado. Nós precisamos destituir do nosso coração o pensamento de que a santidade é algo fabricado, de que ela aparece no meu a paz do Senhor, de que ela aparece na minha forma de pregar, de que ela aparece na minha forma de organizar um evento para a igreja, de que ela aparece na minha forma de entregar um prato de comida a um necessitado. Todas essas coisas deveriam ser coisas que fazem parte da vida comum, corriqueira da igreja. É que a nossa adoração está tão baixa, que qualquer obra de justiça entre nós é um evento fantástico. E quem faz quer ser louvado, e quem não faz fica dando louvor a quem faz. Entende? Isso só revela o quanto a nossa adoração está baixa. Pastor John Piper diz isso, olha, precisa existir missão porque falta adoração. Porque se fosse uma igreja tão voltada a Deus, para a vida de Deus, para glorificar a Deus, como nós deveríamos ser, não precisaria que algum missionário se deslocasse de um lado para o outro, porque a igreja continuaria em franca expansão, dia após dia, no nosso viver comum, no nosso cotidiano. Mas porque falta adoração, falta irradiação da luz do Senhor, e porque falta, nós precisamos das obras. Nós precisamos dessas obras de missões. E quando alguém pratica a justiça, porque geralmente muitos de nós ainda têm um coração injusto, isso é um motivo de alarde. Isso só mostra, irmãos, o quanto o nível da nossa adoração e da nossa santidade está baixo. O quanto nós estamos distantes do Senhor e não percebemos. Olha lá, versículo 13 ele diz assim: mas quando você der esmola, ou seja, quando você ofertar na vida de alguém que esteja necessitado, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai que vê o que é feito em segredo recompensará. Primeiro, não fique anunciando. Segundo, não fique contabilizando. Que a sua mão esquerda não saiba o que a direita faz. Ou seja, que você mesmo não fique tomando consciência do tamanho das tuas obras para que você não se glorie. Porque o resultado final de eu ficar enchendo o meu coração com as minhas próprias obras é ficar esperando de você um feedback positivo a todo tempo.
Então, por exemplo, no que um pregador é mais tentado do que nunca? Em fazer uma mensagem fantástica, sensacional, profunda, para algum irmão chegar no fim do culto e dizer para ele: que palavra, meu irmão. Todo pregador já foi tentado por isso, irmãos. Todo pregador é tentado por esse pensamento. Às vezes nós somos tentados a nos valer da nossa própria oratória. Mas a verdade é que se não for o Espírito Santo para usar aquele homem e aquela mulher de Deus, ele não passa de um sino que toca. Ele não passa de alguma coisa que faça barulho. Por mais inteligente que ele possa ser, por mais carismático que ele possa ser, por mais que ele seja capaz de manter a sua atenção por 2h30, 3 horas pregando. Eu já não tenho essa habilidade, possivelmente você ia dormir antes, se for só contar com a minha oratória. É o Espírito quem conduz a igreja. Portanto, se alguma vez na vida eu falei alguma coisa para você que foi da parte de Deus, e creio que falo porque busco isso, não sou eu quem faço. Não sou eu quem dou isso. Se o seu coração queima ao ouvir qualquer homem de Deus que você esteja pensando aí na sua mente, ao ouvi-lo falar, não é ele em si, é o Espírito de Deus que nele habita e que toca você. A palavra é viva e eficaz em si mesma. Nós somos meros instrumentos. Se um alicate não for usado pelo eletricista, ele em si mesmo não pode fazer nada. Nós somos como alicates e o eletricista é o Pai Celestial, que nos dá vida com o seu Espírito Santo. Então olha só, a igreja precisa amar e chorar pelo perdido, e tudo que ela faça em relação a ele não é glória para que ela se vanglorie em si mesma, é glória para que ela dê a Deus. Existem algumas coisas coletivas que nós fazemos que é inevitável. Por exemplo, tem muitas igrejas que anunciam os seus projetos sociais no Facebook a fim de buscar apoio. Isso não é pecado. Está falando de um coletivo. Mas nós, individualmente, por vezes, temos vontades de sermos reconhecidos por aquilo que fazemos. Sobre estas pessoas, Jesus os chamou de hipócritas. E sabe qual a origem da palavra hipócrita? Ator. A etimologia da palavra que traduz hipócrita é a palavra que traduz ator. Aquele que reproduz um comportamento em troca de um reconhecimento. Aquele que reproduz um comportamento, aquele que reproduz uma cena, aquele que reproduz uma figura em troca de reconhecimento. Aquele que cria uma aura em torno de si, de grandioso, de justo, de bom, e essa aura não é verdadeira porque não nasceu de dentro para fora. Este é um ator, é um hipócrita, é alguém que bem representa. E não é difícil representar um crente não, irmãos. Pega uma Bíblia grande dessa, põe embaixo do braço, vista uma boa camisa, penteia o cabelinho para o lado, chega no irmão dizendo: a paz do Senhor seja contigo. Para os batistas, graça e paz. Pronto. Tu é um crente bem reproduzido, assim, ó, filé. Ergue a mão no culto, glória a Deus, está tocando Ademar de Campos. Grande é o Senhor. Não é difícil reproduzir a parte externa da figura de um crente. Mas é impossível viver o coração de um cristão novo nascido sem nascer de novo. É impossível que eu ame ao meu irmão como a mim mesmo, que é o padrão que Deus quer que eu ame, sem ter nascido de novo. É impossível que eu dê glória a Deus e faça tudo pela glória do Senhor, colocando Ele acima de todas as outras coisas, sem antes ter nascido de novo. Não adianta ter a forma sem ter o espírito da lei. Não adianta ter a prática da justiça pela prática. Nós temos que amar a Deus para amar o outro. A Batista Ipanema tem que expandir seu projeto social. Nós temos que cuidar de mais famílias. Nós temos que alimentar mais famílias necessitadas.
Porque amamos a Deus acima de todas as coisas. Porque amamos a Ele, nós temos que abrir o bolso. Porque amamos a Ele, nós temos que dividir a despensa da nossa casa com quem não tem despensa. É porque amamos a Deus. Então, a ênfase do que Jesus está ensinando aqui não é dizer para que as pessoas parem de cumprir a justiça. É para que elas cumpram a justiça por ter um coração justificado. É para que elas cumpram a justiça por amor. É para que elas enxerguem o estado em que está o seu coração. Por que vocês fazem o que fazem? Por que vocês servem como servem? Porque pregam? Porque anunciam? Porque entregam cestas básicas? É para que apareçam ou para que eu apareça no meio de vós? Irmãos, se você prestar bastante atenção nas últimas semanas dos textos que nós meditamos, você vai perceber que Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nos deixando bem claro e nos dando a entender que sim, a vida do cristão precisa resplandecer e transparecer. Mas afinal, um cristão é alguém diferente do mundo porque ele passou a reproduzir, a simular um comportamento diferente, ou porque ele nasceu de novo e esse novo nascimento se reflete. Esse é o ponto de Jesus. Vocês precisam praticar a justiça. Vocês precisam estar na minha casa, unidos como igreja. Vocês precisam ser adoradores fervorosos, ferventes, vibrantes, cantar em alta voz, erguer as suas mãos, sim, bater palmas, celebrar. Vocês precisam cuidar do necessitado, eles precisam de vocês. Mas vocês fazem isso por amor a mim e ao meu Pai. Vocês fazem isso para que o Pai seja glorificado. Então o que é que ele está querendo dizer? Não façam alarde. Se você não vai fazer um trabalho social conjunto com a igreja, se ele é algo louco, se ele é algo pessoal seu, você não precisa entregar uma cesta básica para alguém e sair dizendo que entregou. Se você tirou da sua conta bancária 300, 400, 500 reais e ofertou na vida de um irmão que está desempregado, passando fome, ninguém nem precisa saber. E você não deve contabilizar, não, que hoje eu vou escrever na minha caderneta, Senhor, foi 500 conto lá pro irmãozinho fulano de tal. Estou esperando. Você precisa esquecer das suas boas obras. As únicas boas obras que precisam permanecer na minha e na sua mente, as únicas obras que têm que permanecer são, na verdade, as ruins. Para que a gente se lembre que somos homens pecadores. E o que foi que Deus nos fez, e o que foi que Jesus fez na cruz do Calvário para nos resgatar. Mas suas boas obras, esqueça. O que você fez há 5 anos atrás, que você deu um presente para fulano de tal, esquece, meu irmão. Esquece, faça a questão de esquecer. Sabe por quê? Porque é o teu Pai que te vê em secreto que contabiliza a tua conta, não é você. As tuas obras não te salvarão, mas elas representam galardão, ou seja, recompensa do Senhor. Como alguém que planta e colhe. Mas não seja alguém que vai plantar fazendo a conta para tentar adivinhar quanto é que vai colher. Esqueça as tuas boas obras. Você não pode achar que é grande. Eu não posso achar que sou grande. Nós não somos grandes. Nós não somos bons. Bom é o nosso Pai que está nos céus. Grande é o Senhor. A vitória é dele. Nós gozamos dessa alegria. Nós usufruímos dessa alegria. Tudo que nós devemos desejar, irmão, sabe o que é que você deve desejar? Que quando o Senhor da seara, quando nós estivermos diante dele, Ele, sabendo das nossas boas obras, nos revele elas para dizer: servo bom e fiel. Esse é o seu galardão.
Essa é a sua fama, a sua glória. C.S. Lewis dizia que o galardão é uma palavra que está totalmente voltada à nossa fama nos céus. Não diz respeito à quantidade de pedras que nós teremos numa coroa. Não dá para ter certeza exatamente que é disso que se trata. Mas diz respeito ao tamanho dos servos de Deus encontrados na eternidade. Salvos pelo sangue do Cordeiro, ou seja, não é mérito das obras deles, mas eles reconhecidos por Deus pelas suas próprias obras. Recebendo glória por isso na eternidade, não aqui. Mas eu quero dizer algo para você. As recompensas do Pai Celestial não dizem respeito só à eternidade. Quanto mais você cuida de cumprir o reino de Deus, a justiça de Deus, as coisas te são acrescentadas. E o teu Pai Celestial te concede aquilo que lhe apraz conceder a você. Então Ele te recompensa cuidando de você, conforme você cuida do necessitado. Ele te usa como instrumento para cuidar do necessitado e cuida da tua vida. Não espere reconhecimento, amadureça. Ah, mas eu fiz isso tal, eu fiz tal coisa, ninguém disse nada para mim. Cresça, cresça. Você não deve esperar nada de ninguém. Se você estiver esperando algo de alguém, você receberá apenas aquilo que você espera. Deus te permitirá ter a sua recompensa com um elogio aqui na terra, com um reconhecimento aqui na terra, mas não diante dele. Olha o que ele diz no versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, de novo, como os atores, né? Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto te recompensará. Irmãos, os judeus naquela época, não há mal nisso, tá? Mas eles, por vezes, tinham os horários marcados para orar. Isso sempre fez parte da cultura do judeu. Daniel fazia isso. Se você prestar atenção na vida de Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele tinha um horário fixo de período de oração, como se fossem turnos de oração. O judeu sempre fez isso. E o que Jesus está acusando aqui aos hipócritas? De que eles, no horário marcado, saíam às ruas para ficar de pé, geralmente virados no sentido do templo de Jerusalém. Então, eles se posicionavam num lugar específico para estar de frente do templo, ou já dentro das sinagogas, e ficar em pé, orando em alta voz, para serem vistos pelos outros. Vou deixar algo claro para os irmãos. Isso não diz respeito a quando você está liderando uma oração coletiva. Isso diz respeito ao fato de que, imagine só, homens entrando no meio de uma avenida, do nada, num horário específico, para erguer a mão e ficar orando. E ele não está nem mesmo preocupado com aquelas pessoas por quem ele diz estar orando. Por vezes ele está indo até lá para orar, como Lucas escreveu no seu evangelho, dizendo assim: obrigado, Senhor, por não ser como este publicano. Obrigado, Senhor, por não ser como fulano de tal. Obrigado, Senhor, por não ser assim, porque não sou ladrão, porque não sou assassino. Era isso que aqueles homens faziam em horário marcado. E isso era para representar neles uma religiosidade que os fazia parecer santos, a fim de que eles controlassem a mente do povo, a fim de que eles governassem com punho de ferro o povo. Jesus está combatendo uma religiosidade baseada em ser ator, baseada em ser um hipócrita, baseada em cenas, baseada em figuras criadas. Aí ele está dizendo assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, no secreto. O termo que Jesus usou aqui em grego para falar sobre quarto diz respeito a um ambiente secreto da casa, a qual somente o dono da casa tem acesso. Foi traduzido para quarto, porque faz todo sentido. Embora algumas relações hoje permitam isso, de amizade e tudo mais, pouquíssimas pessoas deveriam ter acesso ao seu quarto.
porque ele deveria ser como um templo para o Senhor, né? Um lugar de solitude. E aí Jesus está dizendo, olha, entra no teu quarto, vai para o lugar secreto, vai para o lugar que só está você e o Pai Celestial. E você ora, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Quais as recompensas da oração, irmãos? Primeiro de tudo, carne sendo mortificada. Segundo, relacionamento íntimo com Deus. Aprender direto da fonte. Ir para a tua Bíblia com o teu quarto é aprender direto da fonte. É ouvir o autor da Escritura. Aí está dizendo, você que vai orar, vá para o secreto, direto ao teu Pai, e Ele te recompensará. Conforme você ora, Ele lhe concederá. Ele lhe fará crescer em oração. Ele lhe fará ter um coração mais piedoso. Ele encherá teu coração de amor. Esse é o único caminho, irmãos, para o qual nós podemos nos tornar cada vez mais adoradores e cada vez mais entender como cumprir essa justiça. É o secreto. Não existe outro lugar. Você pode estar me ouvindo aqui agora e Deus está falando com você, mas você precisa entrar no secreto. É lá que nós somos reformados por Deus. É lá que nós somos reavivados por Deus. É lá que nós somos transformados, é no lugar secreto. Lugar que ninguém tem acesso senão você e Deus. E não tem pregador que substitua isso, não tem pastor que substitua isso, não tem diácono que substitua isso. Não tem livro teológico que substitua isso, e eu não estou falando contra nenhuma dessas coisas. Eu leio regularmente livros teológicos, eu preciso disso, eu estudo na faculdade de teologia. O que eu estou querendo dizer para você é, ninguém substitui o lugar aonde você é feito por Deus, aonde você é transformado por Deus, e esse lugar é no secreto. Então o que ele estava querendo dizer? Olha, esses caras que oram para atuar, esses que gritam, que berram a sua espiritualidade que é totalmente vazia, Deus não escuta a sua oração, Deus não responde a sua oração. Eles aparecem e transparecem, e é só isso. Ocos, totalmente ocos. Mas tu, quando orares, entra no secreto. Transpassa os limites da aparência. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. O teu Pai que te vê em secreto te recompensará. O teu Pai que vê a tua prática da justiça, você cuidando de um necessitado, Ele te recompensará. O teu Pai te recompensará. Aí diz assim, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Irmãos, olha só, havia uma cultura naquela época oriunda de religiões pagãs que fazia o povo acreditar que de tanto eles pedirem a mesma coisa com as mesmas frases aos seus deuses, eles alcançariam o favor dos seus deuses pela exaustão. De tanto bater na mesma tecla, alcançariam pela exaustão. Mas olha só, irmãos, isso tinha um caminho, que era tornar aquela oração vazia no coração daquele indivíduo. O problema aqui não está em quanto tempo se ora, não está na maneira em que se fala, está na vã repetição. Repetição sem propósito. Jesus está falando aqui sobre vãs repetições. Repetições sem vida. Repetições sem verdade. Aí o que nós fizemos? Pegamos a oração que Jesus ensina na sequência, que a partir do versículo 10 e transformamos ela numa reza. Nós temos dificuldade, irmãos,
de buscar a justiça. Parece engraçado, mas não é. Não é pela quantidade de Pai Nossos que se ore com a mesma linguagem. Para os irmãos católicos não é pela quantidade de Ave Marias que se ore com o tercinho, né, contando. Isso é repetição. Isso é uma oração que já saiu do coração do indivíduo. Ele mente para Deus cada vez que ele faz isso. Ele mente para Deus cada vez que ele faz isso. Então sim, tem pessoas que estão clamando com lágrimas por uma mesma situação já tem tempos. Isso não é vã repetição. Mas cuide para que isso não sinalize também uma falta de fé. Porque Jesus vai dizer assim, olha, não tomem de vãs repetições, porque o vosso Pai que está no céu sabe o que vocês precisam. É como se ele estivesse dizendo, olha, não fiquem achando que porque vocês repetem, não fiquem achando que o Pai de vocês esquece daquilo que vocês estão orando. Não fiquem achando que porque vocês repetem, vocês lembram a Deus de alguma coisa que ele se esqueceu, né? Sua oração não pode querer ser um lembrete para Deus daquilo que Deus sabe. Sua oração tem que ser um clamor da tua alma, daquilo que você ainda não entendeu, daquilo pelo qual você está angustiado, daquilo pelo qual você precisa clamar ao Senhor. Sua oração tem que ser um pedido de perdão de pecados legítimo, nomeando o pecado, não como uma vã repetição. Ah, Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado, perdoa meus pecados, amém. Nós corremos sempre a tendência a fazer essas coisas com Deus. Jesus estava dizendo, olha, a oração de vocês não pode ser algo que já saiu do coração. Tem que ser algo que mova o coração de vocês. O Pai Celestial quer ouvir o que está dentro, não o que vocês balbuciam. Não adianta repetir e achar que está dando um lembrete a Deus. E não adianta também repetir e achar que Deus está ouvindo aquilo que você diz de boca, mas que não está dentro de ti. Não seja um ator. Não seja um ator. Não seja alguém que representa a fé. Seja alguém que vive a fé no Senhor. Não seja alguém que representa uma espiritualidade vazia. Seja alguém que busca ser verdadeiramente santo. Seja alguém que busca ser um homem piedoso. Seja alguém que busca a glória de Deus. Amém? Vamos orar. A oração de hoje, ela precisa ser um clamor de quem investiga o próprio coração. Cristão, algo que você precisa fazer na sua vida é, segundo a Escritura, investigar em que condição está o seu coração. Porque às vezes até na nossa santidade, coloco entre aspas para que você entenda, até na nossa santidade há pecado. Até na nossa santidade há pecado. E Jesus denuncia esse pecado. Nossa vida não pode ser aparente. Nosso amor uns pelos outros não pode ser algo aparente. Nem o nosso a paz do Senhor deve ser algo aparente. Precisa ser algo que nasce de dentro para fora. Eu creio, irmãos, que ao fim dessas mensagens, nós como igreja da Batista Ipanema e quem mais esteja nos acompanhando, nós teremos compreendido algumas coisas que Deus requer para a vida cristã. Uma delas é que o nosso coração seja um livro aberto e verdadeiro, banhado pelo Senhor. Ele precisa ser. Amém? Vamos orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. Somos gratos ao Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Amor esse que nós não somos dignos, graça essa que nós não somos dignos. Pai, nós queremos que não haja em nosso coração não haja na nossa vida uma santidade estética apenas. Não haja na nossa vida uma vontade de se parecer alguma coisa apenas.
mas haja, meu Pai, na nossa vida um desejo verdadeiro de sermos adoradores do Senhor, de amarmos ao Senhor acima de todas as coisas. Um desejo, meu Deus, de cumprir Tua vontade verdadeiramente, de cuidar do órfão e do necessitado, de cuidar da viúva, de cuidar, meu Pai, daquele que sofre ao nosso redor, de chorar verdadeiramente por ele, de andar verdadeiramente com ele. Deus, quebra as barreiras, as muralhas da nossa religiosidade, dura como uma pedra, mas oca, sem qualquer tipo de conteúdo dentro. E nos preenche, nos enche de dentro para fora com o Teu Espírito Santo. Nós não queremos ser estéticos, nós queremos ser santos. Nós não queremos ser religiosamente e politicamente corretos. Nós queremos ser adoradores do Senhor. Gente de mente e lábios verdadeiramente purificados. De atitudes verdadeiramente santificadas. Meu Deus, gente de capas desconstruídas, de imagens criadas desfeitas, a fim de que a Tua luz resplandeça em nós enquanto povo de Deus, a fim de que o Teu Espírito resplandeça através de nós enquanto povo de Deus, a fim de que o Teu nome seja glorificado. Nós não queremos tocar trombeta sobre as coisas que fazemos, não queremos soar extraordinários, nós queremos ser filhos obedientes ao Pai Celestial. Não queremos contabilizar as nossas boas obras. Tire de nós essa mania de grandeza, manias de autossatisfação. Não nos deixe, meu Pai, ser pessoas que fazem as coisas para os outros, simplesmente para agradar os outros. Faz-nos, Senhor, adoradores do Senhor, que vivem para agradar a Deus. E que, portanto, vivem a verdade, a justiça, a retidão, a bondade, o amor, a misericórdia. E que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Apenas o Teu nome, apenas o Senhor. Hoje e para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus conduza a tua casa, a tua vida. Nós temos um compromisso aqui de culto às 8 horas na quinta-feira, tá? 8 horas da noite. Por hora ainda estamos à distância, a cidade está numa situação muito complicada e nós precisamos seguir orando por ela, tá bom? Seguir orando pelos nossos governantes, pelo nosso Estado. Igreja, tenha em seu coração, cada dia no seu devocional, a tua cidade, o teu Estado, o lugar onde você está inserido, para que Deus nos livre desse mal, nos ajude a continuar e que o nome dele seja glorificado, tá bom? Um beijo no teu coração, que a paz do Senhor seja contigo e nos vemos na quinta-feira em nome de Jesus. Amém.